É com satisfação que começo mais um programa Claramente para oferecer a você orientações sobre saúde mental. O tema que iria abordar hoje tem o título Como lidar com a solidão ou comigo mesmo? O que será melhor, ficar solteiro, solteira ou se casar? Como uma pessoa que não se casou pode lidar bem com a solidão? Na Bíblia, no primeiro livro, chamado Gênesis, encontramos esse texto que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Isso está no capítulo 2, no verso 18. O Criador dos seres humanos está dizendo que é melhor viver em companhia ao invés de ficar sozinho, sozinha. Mas não tem gente que se sente só, mesmo em meio aos outros? Que solidão seria a pior? É a que existe quando você vive sem mais ninguém na sua casa? Ou é a que você sente quando vive com alguém com quem não se entrosa, não tem afinidade e perdeu o amor por ela? Eu volto à questão anterior. O que será melhor? Ficar solteiro, solteira ou se casar? O apóstolo Paulo fez uma declaração difícil para muitos aceitarem. Veja o que ele escreveu na sua primeira carta aos membros da igreja de Corinto. Ele disse assim: Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhe é bom se ficarem como eu. Você viu que interessante? A Bíblia é inspirada por Deus. Em Gênesis, ele diz que não é bom que o homem, que o ser humano esteja só. E através de Paulo, ele diz que o melhor para os solteiros e as viúvas seria ficarem sem casar ou casar de novo nos casos dos viúvos e viúvas. Solidão pode ser um sentimento ou uma situação. Estar só não é igual a sofrer de solidão. Tem pessoas cujo temperamento e as levam a odiar a solidão, que é o caso dos extrovertidos. Esses indivíduos precisam de visibilidade, querem ter gente em volta de si quase que o tempo todo. Trabalham o dia todo e, em meio aos colegas, saem juntos para comer alguma coisa fora no final do expediente, chegam em casa e querem conversar e seguem conversando pelas mídias sociais até tarde da noite. Como é que eles aguentam? Já para os indivíduos introvertidos, não há nenhum problema em estar só. A solidão para eles não é sofrida. Eles até gostam de estar com pessoas, mas precisam de momentos de estar com eles mesmos, sozinhos, para recarregar, descansar, meditar. Você gosta de estar com você mesmo, sozinho? Ou precisa ter sempre alguém junto para não sentir ansiedade? Existem tipos diferentes de solidão. Vamos dar uma olhada nisso agora. Primeiro tem a solidão por opção. Algumas pessoas escolheram a solidão e estão bem consigo mesmas. Nesse caso, a solidão não é algo doído, sofrido, mas agradável. Olha o que o apóstolo Paulo comenta sobre casar ou ficar solteiro. Vou ler alguns versículos na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 7, na Bíblia. Eu vou ler uma versão em linguagem moderna e diz assim: Agora, quanto àqueles assuntos sobre os quais me escreveram, sim, é bom viver uma vida de solteiro. Mas por que há tanta imoralidade sexual? Cada homem deve ter a sua esposa e cada mulher deve ter o seu marido. Eu, pessoalmente, gostaria que os homens fossem como eu, mas não somos todos iguais. A uns Deus dá o dom de se casarem e a outros dá-lhes o dom de poderem ser felizes sem casar. Agora, eu digo aos que não casaram e às viúvas que é melhor se ficarem sem casar como eu. Não estou a dizer isto como uma ordem, mas como uma concessão em relação ao casamento. E continua ele dizendo, e acima de tudo, o que é preciso é que tenham a certeza de estar vivendo como Deus pretende, casando-se ou não. Este é o meu critério para todas as igrejas. Diz mais Paulo assim: de um modo geral, uma pessoa deve manter-se no estado em que Deus a chamou. E naturalmente que se alguém já estiver casado, não vai por isso separar-se. Mas caso contrário, não se apresse a fazê-lo. Entretanto, se um homem decide ir para a frente com a sua decisão de casar, está certo. E se uma moça casar, claro que não peca. Contudo, o casamento vai trazer-vos outros problemas que eu gostaria que vocês não precisassem de enfrentar justamente agora. Paulo diz mais assim: em tudo o que fizerem,
eu quereria que estivessem livres de preocupações. O solteiro dedica-se ao trabalho do Senhor e pensa em como agradar-lhe. O que for casado cuida das suas responsabilidades terrenas e em como agradar a sua mulher ou marido. Então, Paulo fala de solidão por opção no sentido da pessoa se dedicar plena e exclusivamente ao trabalho espiritual missionário para Deus. Trata-se de uma dedicação exclusiva para Deus. É uma escolha válida que alguns podem fazer na vida. Outro tipo de solidão é a solidão com gente por em volta. Ela pode existir por haver desprezo de pessoas ao redor, do pai, a pai ou a mãe, os filhos, a esposa, colega de trabalho, etc. Esta solidão acontece quando um membro da família atua com negligência para com os outros parentes com quem convive. Pode acontecer também quando um familiar quer seguir, por exemplo, quer seguir Jesus e o outro não quer, não se interessa, ou fica com um pé no mundo e o outro pé na igreja, o que parece pior. Isso configura o que nós chamamos de jugo desigual. Jugo desigual é uma expressão geralmente usada no meio cristão para se referir às diferenças importantes no pensamento, no comportamento, nos desejos e preferências, na filosofia de vida, na crença entre um marido e uma esposa. Que tipo de jugo desigual será o pior? Você está casado com alguém que se diz cristão, mas não segue as recomendações de Deus? Ou está casado com uma pessoa sem religião? Veja o que o líder do cristianismo, Jesus Cristo, disse sobre as lutas na família nesse contexto. Ele disse assim: não julguem que vim trazer paz à terra. Não, antes eu vim trazer conflitos. De fato, vim para lançar um homem contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os piores inimigos de um homem estarão justamente dentro da sua própria casa. Se amarem mais o vosso pai e mãe do que a mim, não merecem ser meus. Se amarem o vosso filho ou filha mais do que a mim, não merecem ser meus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, 34 e 36. Que texto intrigante, que texto difícil, não é? Jesus não une as pessoas? Como ele mesmo está dizendo que ele veio trazer conflitos que causam separação? A resposta é porque numa mesma família existem pessoas que se entregam plenamente a ele, querendo segui-lo e obedecê-lo, e existem os que o rejeitam, direto ou indiretamente, mesmo se dizendo cristãos. Um outro tipo de solidão é o que podemos chamar de solidão temporária. É aquela que ocorre no rompimento de um relacionamento, podendo ser amizade, namoro, noivado, casamento. A cura chega com o tempo ou com a formação de um novo relacionamento. Ou pode ficar um trauma mal resolvido quando a pessoa não quer mais tentar ou se abrir para outros relacionamentos por medo de sofrer de novo. Neste caso, ocorre solidão com dor. É sofrida, gerada pelo medo da frustração, da decepção de novo. Pode até surgir depressão. Neste caso, não é bom tentar fingir que não há problema e deve-se buscar ajuda. É muito importante evitar colocar pessoas como responsáveis por preencher nossas carências ou vazio que a solidão causa. Ninguém é responsável por nossas carências. As carências doídas podem revelar que ainda não amadurecemos o suficiente para lidar com perdas que ocorrem nesta vida com todos nós. Não é fácil lidar com perdas importantes na vida, eu concordo. Uma solidão inevitável, e que é um terceiro tipo, e que atinge a todos, é a que resulta da perda da presença de Deus em nós. Nesse sentido, todos somos sozinhos. Esta é a fonte principal de angústia, de tristeza, de solidão profundas. Existe uma promessa bíblica de resolução desta solidão ou angústia, conforme lemos nas Escrituras, no livro de Naum, capítulo 1 e versículo 9, na segunda parte desse versículo que diz assim: não virá angústia a segunda vez. Você é aquele tipo de pessoa que quando chega em casa, logo liga a TV, ou rádio, ou computador, ou telefona para pessoas? Ao sair para caminhar ou praticar outra atividade física, você tem que ter um headphone nos ouvidos para escutar música?
Você tem que ir almoçar num restaurante com alguém no intervalo de trabalho, não pode ir sozinho? Se sim, será que isso é uma fuga da solidão, da insegurança? Será que é um medo, dependência? Por que poderia ser desagradável ficar só com você mesmo, com você mesma, algumas vezes? Como foi sua infância? Você se comunicava com seus pais? Eles eram abertos e afetuosos com você ou eram fechados, rígidos, ocupados e sem contato afetivo e sem diálogo? Será que foi isso que gerou a solidão de fonte psicológica, talvez junto com a sua tendência de ser uma pessoa fechada? Dr. Patrick Carnes, num livro que em português tem 444 páginas, um livro chamado Isto Não é Amor, ele fala do que a ciência encontrou sobre vícios ou adicções. Especialmente, ele analisa os vícios sexuais nesse livro. Olha uma declaração que ele faz sobre o que está no centro do desejo do viciado ou da pessoa compulsiva. Ele diz assim: sentimento de abandono é o centro do anseio aditivo. E no livro Isto Não é Amor, na página 76. A palavra aditivo vem de adição, que é o mesmo que vício, obsessão compulsiva. Claro que você pode ficar sem entender esta frase, assim, dita de forma isolada, porque para ficar claro o que ela significa, você precisaria ler o livro para entender todo o contexto. No fundo, o que o autor está dizendo é que a obsessão e compulsão por uma droga ou por qualquer outra coisa tem raízes em profundos sentimentos dolorosos de ter sido abandonado, não necessariamente de forma geográfica ou física, mas abandonados afetivamente ao longo dos primeiros anos de vida por aqueles que cuidavam da pessoa. Nesses casos, então, foi criada um tipo de solidão muito doída no íntimo do indivíduo. E a droga, que pode ser cocaína, maconha, álcool, sexo, compras, corrupção, serve como busca de alívio dessa forte dor. Tem gente que não consegue viver sem corrupção porque isso é a droga deles. A droga de escolha da pessoa adicta ou viciada anestesia por um tempo a dor do abandono. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos e queria expandir essa questão de solidão e principalmente o que pode fazer com uma solidão doída. Existe algum tipo de solidão que você está vivendo agora e que você não sabe como resolver, não tem uma saída? Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Então, aprenda que, de certa forma, algum tipo de solidão, você vai precisar lidar com ela e aprender a gostar de estar com você. E isso é o que nós vamos falar no segundo bloco e eu espero você já já. Se você chegou agora aqui nesse canal, esta é a TV Novo Tempo e esse é o programa Claramente, um programa sobre educação e saúde mental. Hoje estamos abordando o tema sobre solidão, como lidar com a solidão e com você mesmo. E eu queria expandir um pouco essas ideias para você, para te ajudar. No primeiro bloco eu falei de tipos diferentes de solidão. Um deles é a solidão espiritual. A solidão de origem espiritual é fruto da perda do contato direto com Deus pela entrada da angústia na natureza humana. Deus criou a humanidade perfeita, deu livre arbítrio para Adão e Eva, para nós. Mas já existia o mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim do Éden, era um teste, uma prova de lealdade e confiança no que Deus havia dito. Não fomos aprovados nesse teste e entrou o pecado na natureza humana. A contaminação do caráter passou de geração em geração e chegou a mim e a você. Você consegue perceber a profunda deturpação no seu caráter ou vive fugindo de pensar nisso, se achando melhor que os outros, melhor que os seus familiares, melhor que os da sua comunidade religiosa? Perdemos a presença total visível de Deus. E isso gerou um imenso vazio, solidão, um buraco no peito que nada nesse mundo preenche. Por que pessoas muito ricas e famosas vivem com ansiedade alta ou depressão, querendo mais e mais, sem se contentar com o que já possuem de bens materiais? Bens que daria para viver umas 5 vidas de 90 anos cada um com muito conforto?
Algumas até se suicidam, não é? O que falta? Que vazio é este? Que solidão é esta? Quando no relato bíblico em Gênesis lemos que Adão disse que tinha medo e foi a primeira vez que um ser humano sentiu essa emoção desagradável, ele estava dizendo: estou com uma angústia aqui estranha, eu não tinha isso antes, o que é isso? Angústia. É a angústia existencial que o sujeito mais poderoso e rico desse planeta tem e o mais pobre e impotente também. Esta é a solidão mais profunda, a perda do contato direto com Deus e da semelhança com Ele no caráter. Por isso é que a religião verdadeira, bíblica, não é você se entregar a Deus para ficar rico materialmente. É se entregar a Ele para ficar rico espiritualmente, o que significa receber poder do alto para gradativamente ter mudança interior e voltar a ser parecido com o Criador quanto à estrutura e o conteúdo do caráter. Está você vivendo uma solidão por ter se separado, por ter se divorciado? Então, não busque rapidamente outro relacionamento afetivo. É preciso viver a dor da perda e aprender a lidar com isso com serenidade. Dar tempo para pensar no que falhou, no que não acertou e pensar que decisões do passado você consegue ver hoje que foram equivocadas, precipitadas, que foram ruins para você mesmo, para você mesma. Examine o relacionamento passado com objetividade. É verdade que pode ser difícil fazer isso para quem não gosta de refletir e analisar suas próprias emoções. Mas olha que recomendação interessante que a gente lê nesse texto, que diz assim: é em misericórdia que o Senhor revela aos homens e mulheres seus defeitos ocultos. Ele deseja que examine criticamente as complicadas emoções e motivos de seu coração e que detectem o que está errado, modifiquem sua disposição e refinem suas maneiras. Deus deseja que seus servos se familiarizem com o próprio coração. A fim de lhes levar a um conhecimento verdadeiro de sua condição, permite Ele que os fogos da aflição os assaltem para que sejam purificados. Interessante esse texto, né? E também somos aconselhados a fazer essa autoanálise para o nosso crescimento pessoal. Veja esse outro texto. Deveríamos estudar a experiência da vida passada. Estudá-la assim como nós estudamos as provas de um artigo para encontrar os erros e anotá-los nas margens da página. Deveríamos fazer isso diariamente e anotar nossas faltas de modo que possamos evitá-las no futuro. Muito interessante esse texto. Reflexões assim aumentam a consciência de si, dos próprios limites e ajuda a parar de ficar culpando os outros, culpando a vida, Deus, por não lhe dar tudo o que você queria. Conhecer a nós mesmos nos ajuda a viver melhor, com mais humildade e menos arrogância. Uma autora inspirada, ela diz assim: conhecer a nós mesmos é grande ciência. O conhecimento de si mesmo leva à humildade e à confiança em Deus. Interessante, né? Então, se a sua solidão tem que ver com rompimento de um relacionamento, então pense, você se separou por total inviabilidade da vida a dois com aquela pessoa? Ou foi por uma impulsividade em momentos de nervosismo? Está sozinho, sozinha agora? Então espere, analise, pense. Se você se envolver logo com outra pessoa por não aguentar a solidão, provavelmente levará para este novo relacionamento o que não foi resolvido dentro de você no relacionamento anterior. E após passar o período de paixão nesse novo amor, os problemas iguais ou parecidos com o relacionamento anterior poderão surgir de novo. Por que, para algumas pessoas, a vida só faz sentido se estiverem com um relacionamento afetivo, com romance, com sexo? Será a dificuldade de lidar com o vazio pessoal? Se é isto, de onde vem esse vazio, essa angústia? Evite fugir disso com compulsão para relacionamentos, ou drogas, ou comida, ou sexo, ou álcool, ou dinheiro. A saída da angústia não é fugir dela, é encará-la na força que Deus está disposto a dar a qualquer um que pedir a Ele. É importante você fazer alguma coisa. Ficar só por um tempo permite refletir para amadurecer.
Permite fazer coisas que você não fazia antes e que gosta, mas que havia abandonado por causa do outro, seja porque outra pessoa não gostava daquilo ou por falta de tempo por ter que cuidar do relacionamento. Você poderá visitar amigos agora, ler os livros que comprou e nem tocou neles, pode se envolver em trabalho voluntário na comunidade, na igreja e ter um hobby. Pode fazer um curso que você gosta, ter um animal de estimação ou viajar, dedicar-se a uma causa social. Pode também começar a trabalhar se você não vinha trabalhando. Pode cuidar de um jardim ou de uma horta. Solte-se e entregue-se a Deus. Esse é um lema muito importante que significa parar com a loucura de querer tentar controlar o incontrolável. Sente no banco do carona, no banco do passageiro e deixe Deus dirigir. Solte o problema, a necessidade de controlar, de saber o que vai acontecer, quando vai acontecer. Pare, né? Largue a obsessão com as escolhas das outras pessoas também. Pare com os pensamentos, lute para parar com os pensamentos obsessivos, a fissura por relacionamentos. Algumas coisas podem ser feitas hoje, então faça. Então é importante você pensar que hoje você pode fazer algumas coisas. Só por hoje, procure fortificar a sua mente. Você pode estudar, você pode aprender alguma coisa proveitosa, você pode evitar ser um ocioso mental. Eu estou falando essas coisas porque estamos lidando com solidão. Se você está com uma solidão temporária agora, você pode fazer algumas coisas só por hoje. Leia alguma coisa que exige esforço, raciocínio e concentração. Só por hoje você procure viver somente este dia e não tente solucionar todos os seus problemas de uma vez só. Só por hoje você pode ter um programa, uma agenda. Talvez não vai seguir exatamente o que está ali, mas é importante você ter uma programação. Evite para si mesmo dois tipos de aborrecimentos. Um é a pressa e o outro é a indecisão. Só por hoje, você pode exercitar seu espírito, sua pessoa, sua mente de três maneiras. Primeiro, pratique uma boa ação sem que ninguém fique sabendo, senão não valerá. Segundo, faça pelo menos duas coisas que não tenha vontade de fazer, apenas como exercício para você vencer você mesmo. Terceiro, e mesmo que seu amor próprio esteja ferido, hoje você procure não demonstrar para ninguém e administre isso só entre você e Deus. Outro procedimento que você pode adotar na sua luta com a solidão é ir com calma. Vá com calma. Podemos não ter todas as respostas hoje. Isso não é um fracasso, é apenas uma realidade. Nem sempre temos que solucionar todos os problemas. Talvez não saibamos tudo o que é possível para hoje. Deus revelará mais quando for o momento certo. Tem um ditado que diz assim: quando o aluno está pronto, o professor aparece. E outro pensamento diz assim: se você é ensinável, você é consertável. Interessante, né? Às vezes, o melhor é você esperar, ou então agir, mas com calma, com suavidade. Não se deprecie por não saber ainda lidar com a solidão. É preciso aceitar a sua história, aceitar as perdas, aceitar suas limitações, aceitar o que seus pais não conseguiram ser e fazer com você, e aceitar que você não pôde funcionar melhor e expressar, reivindicar a atenção e o cuidado e o carinho que merecia. Você entendeu o que eu disse? Eu vou explicar de novo. As suas dificuldades de comportamento hoje, que têm raiz no seu passado, não são ligadas somente pelo que seus pais não conseguiram ser para você, mas também pelo fato de que talvez você não conseguia pedir e mostrar o que queria. A sociedade pode discriminar quem não tem tantos amigos, e essas pessoas podem ser taxadas de antissociais. Mas será que as que são alegres crônicas, as sempre comunicativas, quando chegam em casa e ficam sozinhas e se deparam com o silêncio, será que elas permanecem alegres? Nem sempre, né? Cada pessoa, em algum momento, introvertida ou extrovertida, vai ter que encarar a sua solidão pessoal.
Olha o que o Senhor Jesus disse e que está registrado na Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 9 e versículo 49, que diz assim: porque todos serão como que temperados pelo fogo. O que significa isso, né? Talvez a melhor pergunta não seja como lidar com a minha solidão, mas sim como lidar com a minha companhia. A solidão pode doer para todos, mas talvez dói mais para quem não gosta de si mesmo, não vê qualidades em si, não se ouve, não aprendeu a se amar, a se respeitar e talvez não aprendeu ainda a administrar de maneira construtiva as difíceis emoções geradas nas perdas do passado. Mas é possível aprender em qualquer idade. Preste atenção, a vida com V maiúsculo está lhe ensinando lições preciosas hoje mesmo. Preste atenção, desligue o rádio, desligue a TV, deixe o celular longe por uns momentos cada dia. Observe, escute a vida, o Senhor da vida. Eu espero você no próximo programa, claramente, quarta-feira, 10h30 da noite, na próxima semana. Até lá.